Devassando o Invisível. O Amigo Beletrista, parte B. Chegáramos, no entanto, ao término do giro encetado. Disse Beletrista: criar a ambientação para a minha história, consolidá-la, mantê-la para que o médium a compreenda como uma realidade, será para mim dificílimo, conforme já expliquei. Poderia fazê-lo, porém imperfeitamente. Meu pensamento, pouco adestrado, mostraria intermitências, vacilaria, produzindo cenários escassos, indecisos, defeituosos, conforme estou habituado a observar aqui entre companheiros de infortúnio que se propõem narrar as próprias desgraças uns para os outros. Prefiro reconhecer que se trata de talento psíquico de ordem moral e intelectual elevada, que não possuo, e nem sei se o possuirei algum dia. Narrar a história e a recordação, porém, somente os fatos que realmente se desenrolaram, evocando-a detalhadamente no próprio ambiente ou cenário em que se passaram, sim ser-me-á possível. Ela vive em mim, a história dentro do meu ser. É a própria força do meu sentir, o meu drama íntimo, o sentimento de que se impregnou todo o meu ser moral. Minhas vibrações totais estão deles tão saturadas que eu mesmo não compreendo como Vossa Excelência. Tratava-nos finamente a prezada entidade. Não está percebendo cenas das recordações queridas e dolorosas que esvoaçam em torno de mim, pois não ignoro que os médiuns espíritas possuem um segundo poder de percepção e de visão que escapa aos demais homens. Assim é, meu caro irmão, respondemos, interessando-nos mais pelo companheiro espiritual. É espírita, porventura? Pois as entidades desencarnadas podem participar de quaisquer crenças ou opiniões religiosas ou filosóficas. O singular acompanhante teve um gesto algo incerto, não destituído de certa graça, e respondeu, delicado e sincero: Minha excelente senhora, eu sou apenas um homem que sofre e quem a morte ainda não consolou nem libertou de profundas apreensões e muitos desgostos. Creio na existência de um ser todo-poderoso, ao qual respeito, e o que muito lealmente posso afirmar. Creio, mas não o compreendo, nem tampouco as leis por ele criadas. Não pratiquei jamais qualquer religião pela simples razão de que não possuía nenhuma, como não possuo até agora. Se ainda fosse um homem carnal, minha religião seria a ciência, pois eu amava profundamente a medicina, e além desta, a minha crença no Autor do Universo. Mas sei que já não sou um homem, no sentido literal do termo, e por isso não mais poderei exercer a medicina ou dedicar-me à ciência. Perdi ambas quando me depositaram em um túmulo, convencidos de que eu deixara de existir. Como espírita que sou, acudi impressionada pelo tono de tristeza profunda com que tais frases eram pronunciadas. Eu vos afirmo, caro irmão, o espírito de um médico, mesmo depois de abandonar o corpo carnal pela morte, deste poderá ainda exercer o sacerdócio da medicina por muitas formas diferentes, das quais a mais comum é a do ditado mediúnico, por intermédio dos médiuns receitistas, para o tratamento da saúde de muitos doentes que acorrem aos centros espíritas. E poderá também cultivar a ciência em geral, quer nas regiões de além-túmulo, quer na terra entre os homens, a estes, auxiliando discretamente em estudos e experiências da especialidade a que se dedicou, e assim servindo ao progresso, à humanidade e a Deus, também se eleva honrosamente no próprio conceito.
Essa honra, minha senhora, ainda não me foi dada a alcançar depois da morte. Disseram-me serem necessárias tantas e tantas qualidades pessoais para que tal seja permitido. Renovações, renúncias, e eu não me sinto ainda bastante forte para um novo curso de medicina todo especial deste lado da vida. Aliás, vivo ainda na Terra, mesmo como espírito, e não propriamente no além-túmulo. Prendo-me a um passado que me tortura e me encanta, que me desola, mas que também é a única recordação consoladora que me resta. E para suavizar tantas amarguras e tanta solidão, que procurei Vossa Excelência, a fim de escrever algo que me distraia e ajude a esquecer. E como soube que existo? Como me pôde descobrir? Se eu fosse um homem, responderia como tantas vezes ouvi outrora em nossa gíria nacional: força de simpatia. Mas um espírito, um médico dirá: a afinidade dos sentimentos e ideias impele e atraem as almas umas para as outras, tal como na química duas substâncias se atraem e unificam para uma realização concludente. Compreendemos que Beletrista necessitava de tudo, e também de seu esclarecimento não seria certamente a serviço para nossas possibilidades, mas resultado dos esforços dele próprio, através do tempo e da boa vontade que desejasse mobilizar em benefício do próprio progresso. Silenciamos, portanto, dispondo-nos a atendê-lo na sua presunção de escritor espiritual. A essa altura, porém, encontrávamos-nos à frente de uma residência terrena, em estilo bastante antigo, espécie de chalé, normando, mas confortável e bonita, com um amplo jardim em torno, sombreado de pequenas palmeiras e arvoredos frondosos, os quais imprimiam à habitação certo aspecto senhorial. Tufos de folhagens, como tinhorões, begônias e samambaias, se misturavam a gerânios, cravinas multicores, dando feitio gracioso aos canteiros que se delineavam aqui e ali, dentro do silêncio da noite, aclarados por um reflexo delicado, como de luar, o qual deitava luz bastante para tudo se distinguir. A casa silenciosa e sugestiva foi-nos franqueada. Vimos Beletrista abrir a porta e fazer-nos entrar em primeiro lugar, num gesto cavalheiresco, muito embora soubéssemos que um espírito desencarnado ou mesmo encarnado, mas no estado de despreendimento, atravessa qualquer corpo, por mais denso que seja, sem necessidade de abrir a passagem. Notamo-lo, porventura, mais entristecido ao penetrar o interior do gracioso chalé, e o ouvimos que dizia quase soturnamente: nesta casa residiu a mulher que amei durante a sua vida quase toda, Maria Elisa e minha Elisinha. Acolá, o velho piano de sua mãe, no qual ela própria ensaiou os primeiros acordes de música, e o seu retrato, ainda conservado por parentes que a amavam e lamentavam o seu dramático destino. Um sentimento de ternura profunda envolveu-nos o coração, de certo o mesmo sentimento que nosso acompanhante experimentava à evocação da criatura amada, e sofremos com ele a amargura da saudade que lhe despedaçara o coração. Era uma jovem bela e sorridente, trajada e penteada segundo os modelos do início do presente século. Lembramo-nos então de que em nossa casa paterna, ao tempo de nossa infância, existiam fotografias de nossa mãe e de nossas tias apresentando modelos idênticos, e sorrimos, dizendo ao sentimental amigo beletrista: é uma imagem do fim do romantismo, linda com efeito. Ele sorriu também, enternecido, parecendo reconfortado com a nossa apreciação. Sim, afirmou ele,
Maria Elisa era alva, loura e bonita, tão bonita quanto desgraçada. Convidou-nos em seguida a sentar numa poltrona de velho jacarandá, sentando-se ele próprio à nossa frente. E foi ali, naquela casa que abrigara a mulher que ele amara, embalado pelo encantamento da atmosfera da própria ambiência, que ainda conservaria as vibrações do drama então vivido, com as imagens das cenas fotografadas nas ondas elétricas que repletariam o recinto, que o amigo beletrista narrou ao nosso entendimento espiritual, o que desejava escrever por nosso intermédio. Uma crítica dolorosa ao Código Civil brasileiro pela ausência do divórcio. Ausência que comumente, segundo ele próprio, desgraçando corações muitas vezes nobres e generosos, concorre para lamentáveis desequilíbrios no seio da sociedade e da família. Fê-lo, porém, agitado, por vezes presa de incônditas revoltas, por vezes banhado em lágrimas insopitáveis. Mas não conseguia projetar os pensamentos com verdadeira mestria, de modo a imprimir aos quadros das suas recordações a beleza e a sequência admirável usada na literatura espiritual do gênero. Seus coloridos eram de cor cinza, com trechos amarelados e de vez em quando rajados de vermelho, dando a impressão de jatos de sangue a contaminar as cenas, o que indicaria exatamente a natureza de suas preocupações mentais, absorvidas nas lembranças do trágico desfecho da sua vida sentimental, como apreciaremos mais adiante. Não nos permitiremos reproduzir nestas páginas o drama integral a que assistimos, vivo e patético, reproduzido pela palavra espiritual da entidade com todas as minúcias da boa forma literária terrena, não obstante muito deixasse a desejar como literatura espiritual. E assim, agindo, nada mais fazemos do que observar ordens dos mentores espirituais, pois a dita história, sofrendo a rejeição desses vigilantes amigos, conquanto se apresentasse dramática, profunda e comovente, não poderia ser apresentada ao público sob o auspícios da doutrina espírita. Diremos, todavia, a título de curiosidade, para observação e meditação do leitor, que o exposto por beletrista, como seu drama pessoal, é a história de uma jovem terna e sonhadora, abandonada pelo marido no 2º ano dos esponsais, o qual a ela preteriu pelas aventuras incertas de uma vida sem responsabilidade, a quem um sedutor, após, impele-a a faltar com os deveres de dignidade pessoal, e que, em consequência, se torna a mãe de uma linda criança, que era o seu enlevo e o consolo das amarguras diárias provindas da lamentável situação. No entanto, esse primeiro amante brutal e tirano torna-lhe a vida infeliz e tormentosa, e a separação se impõe como necessidade inadiável. Surge então beletrista, amoroso e sentimental, amando-a devotadamente pelas suas próprias desditas, qual generoso e romântico salvador, mas a quem ela não poderia desposar, porque as leis civis no Brasil não o permitem, visto ser casada e não ser admitido o divórcio em nossas sociedades. Amam-se, entretanto, e a felicidade embala seus corações durante algum tempo, pois que em breve ressurge o espectro do passado, na pessoa do primeiro amante, que entra em lutas despeitadas e tentativas violentas para desunir o casal e arrebatar-lhes a criança. Arrebata-a com efeito, depois de 1000 processos angustiosos, muito embora não consiga destruir a terna afeição que une os dois apaixonados. Todavia, Maria Elisa, não suportando a dor de viver sem o filho querido, exausta de tantos desgostos e desilusões, impacienta-se enquanto
beletrista se desdobra em esforços para reaver o entezinho adorado. E num momento de desalento e saudade, suicida-se, incapacitada para continuar lutando. Desesperado, inconsolável, traumatizado pelo golpe irremediável, beletrista adoece e sobrevém a neurastenia. Uma vez terminada a narrativa extraída dos refolhos do seu ser, o que quer dizer que ele, o expositor, viveu novamente, intensamente, todos os seus atrozes lances, e ainda desfeito em lágrimas, como no próprio dia em que, regressando dos serviços da sua clínica, encontra Maria Elisa morta com o revólver ao lado e uma bala no coração, estendida sobre um tapete de sangue já coagulado, o infeliz amigo desencarnado perguntou-nos: quando poderemos escrever esse drama? Acredite, minha senhora, seria um refrigério para o meu coração poder escrevê-lo. Ponderamos-lhe, porém, que o drama que tanto o atormentava, além de encerrar uma história brutal e, por assim dizer, vulgar em nossos dias, quando os jornais diariamente apresentam a publicidade dezenas de dolorosos casos idênticos, não estampava o caráter moral e doutrinário exigido para uma obra espírita. Rogamos-lhe procurar-nos amanhã. Pediremos instruções aos meus conselheiros espirituais. Nada poderemos decidir sem ouvi-los. Ele acompanhou-nos cavalheirescamente de retorno ao corpo carnal, não mais pronunciando sequer um monossílabo. Na noite imediata, ainda no próprio posto mediúnico onde atendíamos aos trabalhos de receituário, no intervalo dos mesmos, durante o qual permanecíamos à espera de novos prováveis pedidos, mas ainda em prece e meditações, apresentou-se o nosso amigo da véspera a procurar a resposta prometida. Recordamo-nos de que, então, se encontrava profundamente preocupado e triste, o que nos compungiu, infundindo-nos a ideia de elevar uma súplica a Jesus em sua intenção. Não obstante, ele nada dizia, nem interrogava, permanecendo discreto em humilde silêncio. Compreendendo que não podíamos deixar de atendê-lo, travamos uma conversação telepática, tão vivaz, precisa e fiel, que nos parecia ouvir-lhe o murmúrio da voz ou das vibrações mentais que se afiguram ao médium, uma perfeita voz humana, retratando até mesmo o tom vocal característico da personalidade que as emite. Dissemos-lhe, pois: meu irmão, muito nos penaliza declarar-lhe não nos ser possível servir de intermediários para o seu ditado aos homens. Continuou em silêncio e nós prosseguimos. Sim, porque uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de apresentar também as conclusões morais e ensinamentos instrutivos das consequências dos erros praticados pelas suas personagens. Na sua triste história, perdoe-nos dizê-lo, existe adultério generalizado e suicídio, mas nenhuma exposição moral analisando ambos. Existe amor e martiriológio, mas nenhuma concepção doutrinária acerca dos fatos expostos. Como obra humana, de escritor terreno, seu valor igualmente seria relativo, pois que o assunto em si é a repetição de 100 casos diários ocorridos em nossa sociedade, que preferem viver a revelia do respeito a Deus. Todavia, poderia ser literariamente bela, comovente, dado que fosse escrita com verdadeira arte. Mas, como obra mediúnica, seria falha, quiçá nociva. Negam-se então a me auxiliar? Exclamou agastado, excitado. Auxiliá-lo? Não nos negamos jamais. Teremos mesmo imenso júbilo,
em lhe ser útil de alguma forma. Porém, temos responsabilidades que talvez o amigo desconheça, as quais nos impedem atendê-lo no presente caso. Para que pudesse ser patrocinado pela doutrina espírita, seu drama precisaria reportar-se ao passado espiritual das personagens, nele revividas, avançar pelo invisível adentro, investigando as consequências espirituais das delinquências cometidas, acentuar a catástrofe que se abate sobre o espírito infeliz que praticou o suicídio. Suas páginas, meu irmão, deveriam conter conceitos que consolassem o leitor, sujeito sempre a múltiplos infortúnios e que se desespera ou desanima ante as lutas cotidianas, conceitos sorvidos nos evangelhos do Divino Mestre, que lhe apontassem ainda alvitres felizes do Consolador prometido ou Espiritismo para remediar as suas próprias tribulações. Ao passo que observamos ontem, em sua longa exposição, que nenhuma só vez o nome de Deus foi pronunciado. Por tudo isso, com a leitura do seu drama, tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa na vida de relação somente encontrariam em suas páginas o desânimo, o desespero, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável, gerando a neurastenia e a descrença que igualmente conduzem à morte prematura. A entidade visitante bateu com força com o punho fechado sobre a mesa na qual trabalhávamos e na qual o Evangelho do Senhor se encontrava exposto e retrucou contrariada. Mas a obra será boa na sua estrutura realista, será comovente, dirigida por um coração que sofre e outros corações que também sofram, para que se reconfortem na certeza de que não são os únicos a sofrer. E será bem escrita. Garanto-lhe, já disse que fui apreciado beletrista. Não duvidamos, meu irmão, mas isso não será bastante. Nas obras literárias de caráter espírita será necessário algo mais profundo e rigoroso. O Senhor, com esse drama, teria escrito para o sensacionalismo dos livreiros, para sucesso dos mostruários, talvez obra forte de um realismo brutal e contundente. E os médiuns espíritas somente deverão ser intérpretes de obras moral e espiritualmente educativas, consoladoras ou então científicas, filosóficas. Vossa Excelência poderá assinar o seu próprio nome, visto que não importa permanecer à margem. Ninguém precisará saber que a obra foi mediúnica. Poderá enriquecer, pois alegra-me poder concorrer para a sua abastança, porquanto estou informado das dificuldades monetárias que os afligem. Garanto-lhe inspiração e motivos sensacionais e inéditos para uma fecunda literatura ao gosto da maioria do público. Entre os espíritos como eu, há dramas tenebrosos, inacreditáveis, inconcebíveis, ricos de emoções e originalidades, e isso agrada sempre o leitor e produz renome. Eu lhes contarei tudo, escreverei pela sua mão, obterá um nome famoso na literatura nacional e, quiçá, no estrangeiro, glória, fortuna, admiração, adoradores. A doutrina espírita ensina aos médiuns, meu irmão, que a fortuna de um intérprete do invisível será a paz da consciência e que a sua glória estará no dever cumprido perante as leis de Deus, como na renúncia ao mundo pelo amor, ao bem e à verdade. Eles não poderão visar jamais a quaisquer lucros pecuniários com a sua produção mediúnica, porque se assim procederem, estarão incorrendo em penalidades graves perante a própria consciência e a santidade do mandato que lhe foi confiado. Não nos atraem, portanto, o renome que poderia conquistar com os favores que o irmão
muito bondosamente pensaria em conceder-nos. Nem glórias terrenas e tampouco os tesouros que a ferrugem possa consumir e os ladrões roubar. Tal como advertiu nosso Divino Mestre, dentro da doutrina espírita, somos reeducados no desinteresse dos bens temporais. Todavia, temos uma coisa para lhe dizer. Diga! Por que não inspira os beletristas terrenos não espíritas que desejariam glórias e fortunas? Partindo do princípio psíquico de que todos os homens são influenciáveis pelo mundo espiritual, talvez esse alvitre viesse ao encontro dos seus desejos, visto não desejar aparecer como o verdadeiro autor dos trabalhos a serem escritos. A resposta foi viva peremptória. Não, não quero. Esses não me servem. Desfigurarão com as suas próprias ideias e conceitos pessoais o que eu desejaria expor. Já o tentei várias vezes, mas deturparam quanto lhes soprei aos ouvidos. O trabalho tornou-se ridículo, detestável. Permite então um conselho? Que importa meu destino para que me desejem aconselhar? Pois me negam favor de... Importa-nos muito profundamente o seu destino. A doutrina que professamos exige do seu adepto o fraterno interesse pela sorte de todas as criaturas, as quais passamos a considerar irmãs muito queridas. Queremos, por isso mesmo, vê-lo feliz, meu irmão, recuperando primeiramente para Deus e para si próprio, e depois para as belas letras e a sua Maria Elisa. Oh, creem então que um dia reencontrarei Maria Elisa? Certamente que a encontrará. Depois que ambos se reajustarem aos rígidos princípios do dever e após resgatardes os débitos adquiridos durante os desvarios das paixões, oriundas da descrença em Deus, encontrá-la-á novamente, sim. Que dúvida, desde que seu sentimento foi sincero, apesar de infeliz e desequilibrado. Aconselhe-me. Faça de início um esforço para se acalmar, esquecendo o passado, para só tratar do futuro, esquecendo as letras, o amor infeliz. Como vê, é necessário em primeiro lugar a renúncia, e ore. O amigo não deverá esquecer que não mais é um homem, e sim um espírito. Espiritualize-se, portanto, alçando a mente todas as suas energias e vontades para o mundo espiritual ao qual pertence. E ao primeiro passo para a grande renovação que se impõe na sua individualidade é a prece, a meditação acerca das ciências celestes, e não a respeito do amor de uma mulher. O estudo da filosofia espírita, pois essa filosofia é universal, abrange a Terra, os espaços sem fim, os mundos siderais, a alma das criaturas, o coração de cada um de nós. Procure adaptar-se ao conceito do amor a Deus e ao próximo, e calque nas profundidades do pensamento a saudade dos fatos que o torturam. Nesta casa, meu amigo, ora-se, estuda-se e trabalha-se, inspirando-se no amor de Deus e do próximo. Foi médico na terra? Ainda o é no invisível, porque o sagrado patrimônio intelectual de cada um de nós é bem mortal, que jamais perderemos. Aqui, a esta casa, ocorrem doentes, como poderá verificar. Acabamos de solicitar dos médicos do além receituário para seus diferentes males físicos. Ajude-nos a aliviar suas dores, curando suas doenças físicas, para mais tarde poder aliviar também os males morais de outros tantos enfermos. Ore conosco, assistindo metodicamente a nossos estudos e meditações.
Convidamo-lo mesmo a estudar diariamente conosco no silêncio do nosso aposento que conhece e preste atenção aos ensinamentos contidos nos livros que lemos e nos que nos dão as nobres entidades espirituais, que nos concedem a honra dos seus ditados mediúnicos. Depois, meu amigo, o caminho a trilhar por si mesmo se descortinará, permitindo a paz que há faltado no seu coração até hoje. Nada respondeu, mantendo-se em triste silêncio. Conservou-se respeitoso durante a prece para encerramento do receituário. Retirou-se vagarosamente e por alguns instantes ainda nossa visão espiritual distinguiu-o caminhando ao longe por uma estrada ligeiramente inclinada, polvilhada de uma substância creme meio cintilante, e pareceu-nos que chorava.